E finalmente saiu a lista do Brasilzão para a Copa de 2022, seleção brasileira convocada pelo Tite. E hoje aqui a gente vai fazer uma análise dessa convocação. Vamos passar nome a nome e fazer uma análise do que está errado, o que está bom, o que faltou. Eu acho que assim, começando assim com uma primeira análise, um apanhado geral. Eu acho que o que mais chamou a atenção, né? Foi a presença do Daniel Alves entre os convocados na lateral direita e não chamou a atenção nenhum grande desfalque, oh meu Deus, esse cara ficou de fora, como é que pode e tal. E como eu já disse nas primeiras impressões, na hora da convocação, no vídeo que saiu aqui ontem no canal, eu falei o seguinte, eu acho que é a convocação menos polêmica dos últimos anos. 2010, todo mundo esperava Neymar e Ganso, e não teve. Em 2014, uma seleção um tanto quanto envelhecida em alguns momentos, certo? E em 2018, alguns nomes voltando de lesão, ainda lesionados. Isso acabou gerando uns certos desfalques desnecessários no time, né? E essa convocação aqui, ela é a mais normal de todas. É a que segue um padrão daquilo que o Tite vinha fazendo, e a gente não é obrigado a concordar, mas é o que ele vinha fazendo. E pra mim, assim, não é uma grande surpresa o Daniel Alves estar lá, não. Não é uma grande surpresa. E eu acho que no domingo eu fiz aqui uma lista no canal de nomes que eu achava que o Tite ia convocar. Eu acho que eu só errei o Daniel Alves, porque eu ainda tinha colocado o Coutinho, porque o Coutinho ainda não tinha sido confirmada a lesão dele. Então eu acho que eu só errei o Coutinho, ou seja, eu cheguei muito próximo daquilo que o Tite faria. Por quê? Porque era previsível. Vamos repassar aqui os nomes, né? Ó, os goleiros Alisson, Ederson e o Everton, todo mundo já sabia que eles iam estar na Copa, a não ser que acontecesse alguma coisa com um dos três, né? Se acontecer, imagino que seja o Santos o favorito do Tite aí para compor esse quarto goleiro, vamos dizer assim. Aí na lateral direita, o Danilo era um nome confirmado. Na esquerda, o Alexandro, de certa forma também. O Alex Telles acabou se confirmando como esse lateral esquerdo, entre aspas, reserva. E aí havia dúvida, ele levaria um lateral direito reserva ou não? Só que aí o problema, eu acho que nem é o Daniel Alves. O problema é, talvez não se testou outros nomes, e aí a culpa é do Tite, sim. Mas também a culpa é de não ter também esse nome que tem aparecido. Porque o Emerson Royal, que poderia ser esse cara, quando ele teve a chance, ele teve uma expulsão infantil, e isso queimou ele. Então a convocação do Daniel Alves eu acho que diz muito mais sobre os testes que foram ou não foram feitos, e quem foi testado não foi bem. Então não é culpa do Daniel Alves. Na condição do Tite, eu acho que eu levaria o Daniel Alves também pela experiência, pela cancha, porque agora são 26 nomes. Então você tem 11 titulares, 11 reservas, ou seja, 22 jogadores, e mais 4. Estão sobrando 4 jogadores ainda, para formar aí um outro time, entendeu? Então ele tem essa abrangência, uma abrangência que provavelmente ele perdeu com o Coutinho, que era um cara que era líder de elenco, que era experiente em seleção, que já tinha experiência em Copa do Mundo. Então quando ele perde o Coutinho também, eu acho que isso, não é oficial, né, mas eu entendo que isso tenha falado assim, o Tite tenha falado assim, bom, eu acho que nesse sentido então, é bom eu levar o Daniel para ter um cara a mais de experiência. Até porque, daqui a pouco a gente vai falar, eu até ia falar daqui a pouco sobre isso, mas a gente tem apenas 9 jogadores que jogaram a última Copa do Mundo, apenas 9 jogadores. Ou seja, não é uma equipe tão experiente assim. Tudo bem, a maioria dos jogadores joga na Europa, em grandes clubes, etc e tal, mas não é um time tão experiente assim. Então o Daniel Alves ele traz essa cancha pro time. Então, ó,
Vamos continuar a lista aqui, daqui a pouco eu falo quem jogou a última Copa. Beleza? Então o Danilo, Alexandro, Daniel Alves e Alex Telles, os laterais, de uma maneira geral. Os zagueiros, Militão, Marquinhos e Thiago Silva, eram unanimidades, todo mundo sabia que um tá lá. O Bremer, da Juventus, ex-Atlético Mineiro, é o cara que acabou sendo o escolhido para ser esse quarto zagueiro, que não deve jogar, né? E aí a dúvida fica entre quem serão desses três principais, os dois titulares, perfeito? No meio-campo nós temos o Bruno Guimarães, o Casimiro, o Fabinho, o Fred, o Paquetá e o Everton Ribeiro. É uma lista curta de meio de campo que faria Pepe Guardiola surtar, porque o Brasil convoca 9 atacantes. O Brasil convoca 9 atacantes. Tudo bem, o Neymar pode ser ali como um meia, etc. Mas no papel tem Neymar, Vinícius Júnior, Antony, Rodrigo, Rafinha, Richarlison, Pedro, Jesus e Martinelli. Ou seja, tira do meio de campo para compor o ataque. E o Paquetá e o Everton Ribeiro também podem jogar de pontas também. Pô, o Paquetá cansou de jogar de ponta esquerda no Flamengo, o Everton Ribeiro de ponta direita no Flamengo, né? Então são jogadores que jogam em mais de uma função. O Neymar pode jogar centralizado, pode jogar aberto, pode ser um falso 9, dependendo da necessidade da partida. Então você tem jogadores que jogam em mais de uma posição. O Bruno Guimarães pode ser um segundo volante, mas pode ser um meia com mais chegada no ataque também, né? O Fabinho, o Marquinhos, o Militão podem ser esse lateral direito reserva, se houver necessidade, que era a questão, né? Vai chamar só o Danilo ou vai chamar algum outro lateral direito? Porque aí ele chamaria mais um zagueiro, ou mais um volante, ou mais um meio-campista, como é que é? Né? Então ficaram essas questões. Nas palavras do Tite, o critério do Daniel Alves premia qualidade técnica, individual, aspecto físico e mental, disse o treinador da seleção na coletiva de imprensa nessa segunda-feira. Vamos para a lista então dos jogadores que jogaram a última Copa. O Alisson e o Ederson, né? O Alisson foi titular, o Ederson foi reserva, mas estava lá. O Danilo também estava lá, o Thiago Silva e o Marquinhos, o Casemiro e o Fred. O Fred estava lesionado, eu não me lembro se ele jogou ou não. O Marquinhos, o Danilo jogou, mas acabou se lesionando, né? Aí o Fagner teve que jogar contra a Bélgica, né? E o Neymar e o Jesus são os caras que estiveram em 2018, né? O Daniel Alves era pra estar, acabou não estando, se lesionou, né? Mas é um cara experiente também aí. Temos nomes experientes, né? Mas esses aqui são os 9 que estiveram na última Copa do Mundo. Os times que mais tiveram convocados: Real Madrid, Juventus e Manchester United tiveram 4 convocados cada, né? O Flamengo, o PSG, o Arsenal e o Liverpool tiveram 2. O Manchester City, o Palmeiras, o Sevilla, o Chelsea, o Newcastle, o West Ham, o Barcelona, o Tottenham e o Pumas tiveram um convocado. Se é que dá pra dizer que o Daniel Alves joga no Pumas, né? Mas ele tá registrado na FIFA como jogador do Pumas e tá treinando no Barcelona B. Olha só a situação do lateral direito, teoricamente reserva. Não acredito que ele vá ser titular, né? Reserva da seleção na Copa. E aí, eu fiz um levantamento de aonde os jogadores convocados jogaram ou foram revelados aqui no Brasil. E nós temos 3 times que, assim, cá entre nós, para mim são os 3 maiores do Brasil. Não é o papo pra gente ter aqui agora, tá? Mas Santos, São Paulo e Flamengo foram os times que mais tiveram jogadores ou que jogam lá agora ou que foram revelados por eles. O Santos tem o Danilo, que você pode falar, mas ele se formou na base do América Mineiro. Sim, mas ele surgiu no Santos. Alexandre também, surgiu da base do Atlético Paranaense, mas ele jogou no Santos. O Neymar e o Rodrigo, né, fechando a lista. No São Paulo, o Ederson não jogou no time principal, mas ele fez sub-17 no São Paulo, goleiro reserva. O Militão, o Casemiro e o Antony. E pelo Flamengo, jogam lá hoje, né, o Everton Ribeiro e o Pedro. O Pedro, beleza, ele é formado no Fluminense, né, mas ele joga agora no Flamengo. E o Everton Ribeiro é formado no Corinthians, né, então você poderia mexer um pouquinho nessa lista. Mas como eles jogam lá, eu resolvi manter eles lá, beleza? Além do Paquetá e do Vinícius Júnior, crias da base.
Aí no Fluminense você tem o Thiago Silva, o Fabinho e o Richarlison. O Richarlison também jogou no América Mineiro e tal, então o América tem o Richarlison e o Danilo ali flutuando, vamos dizer assim, mas aí o Flu também tem o Pedro entre ele e o Flamengo ali flutuando, né? Enfim. Aí o Palmeiras tem o Everton, que joga lá hoje, e o Gabriel Jesus. O Internacional formou o goleiro Alisson e o volante Fred. O Grêmio formou o Alex Telles. O Bahia formou o Daniel Alves, que também jogou no São Paulo e tal, né? O Corinthians formou o Marquinhos. O Atlético Mineiro formou o Bremer, que também tem passagens pelas categorias de base do São Paulo. O Atlético Paranaense formou o Bruno Guimarães. Você pode colocar na conta do Atlético Paranaense também o Alexandro ali, dividido com o Santos, certo? O Ituano, olha só o Ituano, galera. O Ituano formou o Martinelli. O Martinelli, sim, só jogou no Ituano aqui e rapidamente foi embora para fora. E o Avaí, que formou o Rafinha. O Rafinha eu não tinha ideia de onde ele tinha surgido. Ele surgiu em 2015, ele jogou no profissional do Avaí e fez a categoria de base também no Avaí antes de ir para a Europa e se firmar por lá, destacando-se no Leeds e indo agora para o Barcelona. Certo? Amanhã aqui no canal vai sair a provável escalação e as variações táticas que o Tite vai ter com esses atletas aqui. Perfeito? Lembrando que a gente está levando em consideração essa convocação e não nenhuma outra grande surpresa que possa acontecer no meio do caminho. Até a estreia da Copa, o Tite ainda pode mudar a lista em caso de lesão confirmada. É importante ressaltar isso daqui aqui. Se inscreva no canal para não perder mais nada de Copa do Mundo. Esse pré-Copa está sendo aqui nesse canal, o JM na Copa. Está sendo um prazer imenso trazer esses vídeos aqui para vocês. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!